muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série, falando um pouco mais sobre se Facebook vale a pena para o seu negócio ou para você aí que quer aprender um pouco mais de Facebook Ads para tocar para um cliente ou algo do tipo. Dessa vez, como eu falei no último vídeo, o segundo vídeo da série, que vai estar aqui na descrição juntamente do primeiro, isso é uma série, então eles têm continuação, é importante que você, caso tenha caído nesse vídeo especificamente, assista o primeiro e o segundo antes de ver esse aqui, tá? É bem importante que você tenha isso porque a gente já falou de vários conceitos que aqui eu não vou repetir. Nesse vídeo a gente vai falar sobre otimização de campanhas, tá? Então eu tenho aqui na minha tela, logo ao meu lado aqui, um pouco mais sobre as campanhas que a gente vai trabalhar agora e como que vão funcionar essa questão de otimização. Então vamos lá. Olhando aqui na tela, a gente tem uma série de campanhas, nota-se que eu estou aqui nas minhas campanhas apenas com um filtro de campanhas que tiveram visualização. Meu período é deste mês todo, né, o mês de outubro. Vamos dizer aí que a gente esteja veiculando essa campanha mais ou menos uns 13 dias, 10, 13 dias, e agora eu estou partindo para essa otimização. Eu vou escolher aqui a campanha que tem mais cadastros, que é essa campanha de franquias, então eu vou entrar nela. Primeiramente eu vou entrar nela para entender um pouco mais como que ela está montada e para você ver também, tá? Então eu tenho aqui, dos conjuntos que tiveram veiculação, eu tenho 11 conjuntos de anúncio, uma série de indicadores para trabalhar aqui. E dos anúncios para esses 11 conjuntos eu tenho 40 anúncios ao total, alguns até reprovados e tal, tudo isso vai entrar dentro da nossa análise. Como que então funciona essa questão da análise dessas campanhas, tá? A gente sempre vai fazer a análise de trás para frente. Como assim? A gente vai pegar e começar a analisar os anúncios, depois os conjuntos e aí sim validar se essa campanha é importante ou não estar ativa, tá? Por quê? Porque se você olha a campanha, primeiramente olha a nível de campanha, dá uma olhada aqui, presta atenção, olha só, R$ 47,70 de cadastro. Se eu olho no conjunto e ordeno por custo por cadastro, duas vezes para vir do menor para o maior, eu tenho cadastros de 6, 8, 20, 9. Todos esses custos aqui são bem menores do que os R$ 40 que você está vendo aqui. Isso acontece porque você precisa analisar sempre do fim para o começo, dos anúncios para a campanha, para que você tome decisões mais assertivas, tá? Vamos fazer um pouco disso agora. Olha só, eu vou pegar então as franquias e eu vou escolher um dos conjuntos que eu quero analisar. Normalmente aí a gente pode escolher ou o mais bombado para ver como que a gente pode fazer ele funcionar, no caso aqui de quantidade seria esse, ou um dos piores, vamos dizer, esses daqui são todos conjuntos, todos esses abaixo aqui são conjuntos que gastaram aí R$ 70 em média cada e não converteram nada. Então aqui vai da sua preferência, qual dos dois você vai querer otimizar, qual dos dois tipos você vai querer otimizar primeiro. Geralmente eu vou começar aqui pelos piores, porque o que tá bom e depois a gente vai neles, tá? Então olhando aqui, vamos pegar, vou puxar aqui o nome só pra gente poder ler e entender um pouquinho mais, tá? 4 é nosso público, 4 stories, urgência, publicitários, depoimento curtos da Assembleia dos nossos franqueados, anúncios dinâmicos, gastou R$ 70, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Como ele é dinâmico, tá? Eu expliquei isso no último vídeo, então anúncios dinâmicos a gente tem aqui o detalhamento, a gente vem por criativo de anúncio dinâmico para ver aí um pouco mais detalhado esses dados. Como a gente não tem cadastro, a gente não vai ter custo por cadastro também. A gente só vai ter uma análise por outros indicadores, como CTR, desempenho, de cliques e tudo mais, tá? Então o CTR aqui desse anúncio até que tá legal. Ele infelizmente ainda não teve conversões, mas também não gastou horrores ainda nesse caso. E é um público de interesses, né? Voltando aqui só para você entender, como que eu sei que ele é um público de interesses, né? Primeiro que a gente não botou nada escrito como lookalike, então é só um título, uma descrição. E ele é urgência mais publicitários. Provavelmente isso aqui foi criado, no caso, como um público de interesses, olha só. Então é só excluir pessoas que converteram, Brasil, 25 a 45 anos, marketing digital, algumas coisas de marketing digital e agências aqui, né? Então mais ou menos essa a visão aqui. Obviamente o meu alcance está indisponível por conta do meu público personalizado de exclusão aqui. Então ele é um público de interesse, é um público que normalmente a conversão vai ser um pouco mais cara por ser um público mais frio. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou entrar aqui, caso você não lembre ou caso você tenha muitos anúncios, como é esse caso aqui, a gente entra para dar uma olhada como que ele foi criado, né? Então ele é um formato bem diferente, ele é um formato de stories, né? Então aqui no feed de notícias ele vai ficar um formato um pouco diferente.
e eu tenho aqui uma série de copies, né? O que eu posso fazer, tá? Como eu não tenho conversões, a análise fica um pouco comprometida, então tu vai ter que tomar decisões em cima de outros indicadores, como CTR, CPC, a própria quantidade de cliques ali e até o próprio CPM, né? Vamos dar uma olhadinha, ver se vale a pena tomar alguma ação. Por exemplo, aqui, vamos olhar por texto. Então eu tenho essas copies, vamos ver se tem alguma coisa muito discrepante. Olha só que legal, eu tenho esse e esses dois aqui, o segundo e o quinto aqui, a gente tem um CTR muito mais alto, né? Então nessa cópia aqui, profissionalizar o negócio de prestação de serviço de marketing digital e o que você ganha sendo franqueado da V4 são duas copies que performaram muito bem. Então essas copies elas podem ser mantidas e as outras eu poderia remover aqui e substituí-las, né, por outras copies inspiradas nelas. Então aqui já entra uma otimização, eu poderia vir aqui, né, vai estar em ordem, a priori. Então aqui eu tenho o meu texto, né, então torne-se franqueado, quero começar. Então ele vai estar na ordem. E eu poderia pegar então o meu quarto, aqui, deixa eu só me recordar se é isso, né, isso vai acontecer eventualmente. Então aqui, CTR, taxa de cliques no link. O meu quinto e o meu segundo são os melhores. Vamos ver como que foi o gasto deles também, pra gente saber se não é uma coisa meio atípica, tipo, gastou R$2 e teve um CTR alto. No caso do quinto não, ele é o melhor, então ele teve o melhor um dos melhores CTRs aqui e ele gastou mais. Já o segundo aqui gastou até que bastante, em comparação ali, vamos dizer assim, em comparação percentual ele gastou o suficiente para poder considerar ele um anúncio bom. Os outros aí, um texto bom no caso. Então uma maneira de tomar uma decisão em cima disso seria tu manter esses dois, que seria no caso o segundo texto e o último, e os outros tu poderia substituí-los. Então poderia dar essa editada aqui, 1, 2, 3, 4. Então esse aqui vai ser o último que sobrou e o segundo seria esse. Então eu tiraria esse e este aqui. Então quero começar, o que você ganha, E aí você adiciona outras opções aqui, fazendo essa otimização, se inspirando nos que são bons para substituir os que estavam ruins. E esse tipo de otimização de anúncio dinâmico você pode fazer para todos os seus ativos nos anúncios dinâmicos. Por exemplo, eu poderia vir aqui na minha imagem, né? No caso são vários vídeos, aí eu tenho uma série de vídeos, tá? E dar uma olhada nesses indicadores por cada um dos vídeos. Então eu teria aqui mais umas indicações, como esse aqui sendo um bom, esse aqui sendo outro muito bom. Então esses dois aqui estão despontando bastante. Até esse aqui dá para considerar como um bom também. E eu poderia remover os outros e adicionar novos no lugar deles para otimizar essa campanha. Porém, otimizar um conjunto desse tipo, otimizar um conjunto nesse estilo de anúncios que não tiveram ainda um resultado de conversão, é muito mais difícil. Porque acontece que você vai ter uma dificuldade de saber exatamente qual é o melhor. Tu vai ter uma ideia, um CTR melhor indica um anúncio melhor. Mas geralmente o melhor indicador para você se basear para tirar ou não um anúncio vai ser o de conversão. E quando eu digo de conversão, eu digo a conversão da sua campanha. A geração de lead, o download do e-book, ou a venda necessariamente no e-commerce, por exemplo. Vamos lá fazer um pouco de uma otimização então de um anúncio que teve conversão, só para você entender um pouco mais. Olha só, eu vou tirar aqui o meu detalhamento, tá? Vamos olhar aqui então, deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui num que tenha tido mais conversões, né? Então a gente está ordenado ainda por resultado e vamos pegar esse aqui, que é o maior, tá? Entrando dentro dele, antes disso, fazendo aquela mesma análise, urgência mais publicitários, tá? Então esse aqui provavelmente é o mesmo público ou algo muito próximo dele. Aqui tu consegue ver que é mais ou menos a mesma estrutura, tá? Então tá bem tranquilo, tudo automatizado por enquanto, porque a gente tem que aprender com o anúncio para depois seguir, exatamente como a gente falou anteriormente. E eu tenho aqui então ele em automático, urgências publicitárias, histórico. Então são anúncios, esse histórico no nosso caso significa que são anúncios que funcionaram muito bem no passado e pelo jeito continuam performando, tá? Então aqui ó, eu vou tirar a veiculação porque eu sei que todos estão ativos, né? Então aqui eu já consigo ter uma indicação. Geralmente tu vai pegar um desses indicadores, normalmente os quantitativos, né? E vai ordenar eles aqui por tamanho, por exemplo, de resultados ou de custo por conversão para poder entender um pouco mais. Olha só que interessante. Esse anúncio gastou boa parte da nossa verba e trouxe a maior parte das conversões, porém num custo bem alto.
tá? Então ele deu uma escalada, mas ele manteve um custo bem alto aí, tá? Então isso aqui é uma indicação importante. Já esses anúncios aqui, esses dois gastaram um valor bem interessante e não converteram nada. Então na média, esse aqui já passou da média de gasto aí, de gasto por conversão, e não levou nenhum lead. Então esse anúncio aqui ele tá bem abaixo do esperado, tá? E esse anúncio aqui ele ainda não gastou o suficiente para poder considerar, né? Mas ele já me diz aqui, ó, nas minhas taxas de classificação, que eles são anúncios que estão abaixo da... Ele é um anúncio que está abaixo da média aí, tanto em qualidade, taxa de envolvimento e taxa de conversão. Todos os outros estão aí na média para abaixo da média, então necessita de otimização, e é isso que a gente tem que fazer. O que eu tomaria de decisão nesse caso, tá? Eu certamente desativaria este anúncio aqui. Eu também pegaria e manteria esses dois aqui. Certamente eu deixaria esses dois ainda, porque eles têm um bom custo por conversão, tá? E eu provavelmente desligaria esse anúncio, apesar de ele não ter gastado o suficiente ainda. Eu gostaria de testar um valor aqui, um anúncio diferente. Eu provavelmente desativaria o anúncio 3 aqui também, porque eu gostaria de testar algo um pouco mais ousado nesse caso. Fazer um anúncio com outras cores, talvez, uma cópia um pouco diferente e tal, até para mostrar um pouco o anúncio aqui, para não ficar só nessa questão aí nessa miniatura aqui. A gente tem aí um anúncio bem simples, né? Franquia de marketing digital, cliente garantido, saiba mais. Nesse caso aqui, me recordo desse vídeo aqui. Esse vídeo é um pouquinho mais, teoricamente, engajaria um pouquinho mais. Agência de marketing digital é um não anúncio que funciona. é bastante polêmico. A agência de marketing digital não funciona, conta um pouco da nossa história, bate um pouco nas agências também. Esse anúncio aqui já não funciona mais, aparentemente, né? E nesse caso aqui do anúncio que mais converteu, porém tá bem caro, já dá pra ver que a quantidade de texto nele não tá legal. Deveria ser menos texto aqui, talvez a gente teria alcançado um custo por conversão menor, porque eu teria um CPM um pouquinho menor também, né? Porque eu conseguiria alcançar mais pessoas se eu tivesse menos texto ou um texto menor. Então isso é importante de saber, é um tipo de otimização também. Mas basicamente é isso que dá para fazer aqui. Desliga esses dois anúncios aqui e coloca dois diferentes no lugar. E esse anúncio aqui é um dilema, tá? Esse aqui não existe muito um certo ou errado. Porque no fim das contas, tu vai ter que pensar, vale a pena eu desligar um anúncio escalado como esse para tentar ver se os outros funcionam? Esse é um dilema diferente que tu vai ter que tomar. O que tu poderia fazer, tá? Isso é um tipo de otimização também. O que tu poderia fazer é o seguinte, tu poderia pegar o teu conjunto, que é esse conjunto aqui que converteu bem, duplicar ele, ter uma duplicata dele aqui, e o seguinte, ó, vai pegar ele, essa duplicata, e na duplicata dele, tu vai fazer o seguinte, tu tira o anúncio que é bom, na duplicata, né, porque a duplicata vai vir sem o aprendizado, e mantém só os anúncios que foram bons, que seriam esses dois no caso. Então esses dois aqui eu iria manter no anúncio, no conjunto duplicado, eu manteria esses dois aqui e colocaria mais um ou dois no lugar desses que não são bons. E no outro conjunto eu iria fazer o seguinte, eu ia manter o anúncio bom, deixava ele lá e desligaria todos os outros e colocaria outros anúncios ainda para competir com ele. Lembra? Muito importante, tu não pode deixar uma campanha com um conjunto, com um anúncio só. Tá, uma campanha com um anúncio só, uma campanha com um conjunto só, um anúncio. Tu não pode deixar uma campanha com um conjunto só, assim como tu não pode deixar um conjunto com um anúncio só ativo. Tá? Então é importante que, se tu fizer essa ideia aqui da duplicata, aonde o anúncio está convertendo, nesse caso seria esse primeiro anúncio aqui, ele está convertendo, nesse conjunto tu deixa ele, desativa os outros e coloca novos para testar. No conjunto duplicado, você tira o anúncio que é bom, um pouco contra-intuitivo, né? Esse anúncio que converteu mais aqui. No duplicado, tu vai tirar ele, deixar os concorrentes que tu acha que poderiam escalar melhor, porque tem um custo por conversão menor nesse caso. E aí sim tu testa para saber se vai valer a pena, tá? Mantém o mesmo exato público. Otimização, no fim das contas, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Basicamente, tu vai tomar essas decisões aqui de desligar anúncio e botar anúncio. E existem outras duas coisas que tu vai ter que fazer, tá? Como é que vai funcionar? Olha só, a gente vai ter aqui outras questões que tu vai ter que controlar. No caso dos conjuntos, tu vai desligar um conjunto, desativar um conjunto e tirar um público quando tu realmente vê que ele não vai dar certo. Por exemplo aqui, vamos pegar esse aqui que é um caso um pouco extremo, tá? No caso desse conjunto aqui, eu converti apenas uma pessoa a R$140, é apenas no estado de Minas Gerais, é um público de interesses também. E aí eu tenho aqui ele sendo, vamos conferir aqui, ele é um anúncio que não é dinâmico, tá? Então, ele já é um pouco mais específico. O que acontece? Tem um problema dentro dele,
3 anúncios foram reprovados, então eles nem veicularam, então isso é um grande problema. Não dá para tu desligar ele ainda. Mas vamos dizer que todos os anúncios estivessem rodando aqui e tu viu que esse conjunto não é bom. O que tu vai fazer? Primeiramente, tu tenta otimizar os anúncios aqui. Tu vê que dos que rodaram aqui estão na média, abaixo da média, tu tem margem para melhorar, tá? Então tu tentaria otimizar ele, e se na segunda rodada de otimização tu não conseguir, aí tu já vai começar a cogitar a possibilidade de desligar o mesmo, tá? Então tu dá uma tentativa, baixa um pouco a verba, vou falar um pouco disso logo mais, tá? E tenta otimizar o conjunto. Se tu realmente não conseguir baixar o custo por conversão, aí tá na hora de tu repensar a estadia dele aí na sua campanha, tá? Por último, mas não menos importante, vem a questão da verba. Tá? Uma das otimizações que tu pode fazer para diminuir ou escalar a tua campanha, que vai ser o próximo vídeo, como é que vai funcionar? Tu vai ter que mexer na tua verba, tá? Se tu tá com um custo por conversão muito alto e tu quer baixar isso, tu vai diminuir um pouco a tua verba. Tá? Então tu vai baixar a tua verba ali, mais ou menos equivalente ao quanto tu tá caro ou barato, vamos dizer assim, no teu custo por conversão. Então, se tu está muito acima do teu custo por conversão, tem duas opções: ou tu para o conjunto ou tu baixa bastante a verba. Se tu está um pouquinho acima do teu custo por conversão, exemplo, teu custo por conversão é R$20, o médio que tu aceita está a R$23, baixa um pouquinho a tua verba. Não vai baixar um monte, não vai quebrar pela metade ou ficar com 1/3 da tua verba. Baixa um pouquinho para ver se ele dá uma controlada nesse gasto, tá? Então existem essas questões que tu vai trabalhando na otimização dentro de conjuntos que estão funcionando muito bem, tu pode aumentar a tua verba para tentar escalar, e conjuntos que estão funcionando de maneira um pouco medíocre ou ruim, tu vai baixar a verba. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando de novo para minha tela, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui, ó, esse conjunto eu sei, mesmo sendo R$22, ele está muito abaixo da minha média. Vamos sugerir aqui, vamos supor que R$50 seja o meu cadastro médio máximo que eu vou aceitar, meu custo por cadastro médio máximo, tá? Esse aqui tá muito tranquilo, esse daqui eu poderia botar uns R$55, R$60, tá? Nesse caso também, poderia botar mais uns 40 aqui, no caso, que eu já dobraria a verba tranquilamente. Nesse caso não. Nesse caso eu baixaria aqui para uns R$35, vamos dizer, entendeu? Eu baixaria um pouco essa verba para ver se eu baixo aí dos R$50. Nesse caso aqui eu não mexeria por enquanto, tá bem próximo ali da minha conversão. Nesse caso definitivamente eu quebraria na metade aqui essa verba. E nesse caso aqui, como eu te falei, provavelmente já por ter um orçamento muito baixo, eu consideraria tirar esse conjunto da minha campanha. Nos outros aqui, também são uns que tu vai ter que reconsiderar nesse caso, ou pelo menos tentar otimizar esses anúncios aí dentro desse conjunto, tá? Então, basicamente, a otimização se diz dentro disso, tá? Tu vai ter que tirar anúncio ruim e colocar novos anúncios inspirados nos que já estão convertendo e mexer nas verbas, né? Diminuir a verba do conjunto que está ruim, que está acima da média que tu pode aceitar, e aumentar a verba do cara que está bom e está ali abaixo da média que tu pode aceitar de custo por conversão. Basicamente, é isso que tu precisa fazer para otimizar suas campanhas dentro do Facebook. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre escala. É um vídeo tão curto quanto esse aqui, é relativamente simples de entender, tá? E eu vou falar um pouco mais dessa questão da verba e algumas estratégias que tu pode utilizar para escalar a tua campanha, tá? Eu sou Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.